Boa noite! Olá, Nívia! Foi a primeira a entrar aqui, seja bem-vinda, Nívia! Olha só, Dani, minha aluna, Dani chegando, Adriana Leles, também minha aluna. Sejam bem-vindas, Paula, futura orientadora, pessoal chegando por aqui, sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Já vou chamar a Ana, que estará comigo aqui enquanto vocês vão chegando por aqui. Teremos uma live hoje muito interessante. A Ana aqui. Boa noite para todos. Vamos ver. Como é doido isso aqui? Tudo bem? Vamos lá, vamos ver se está aparecendo aqui. Oi, Ana! Oiê! Foi fácil hoje, conseguimos entrar de cara. Tudo bem? Boa Tudo e noite. você? Boa noite. Seja bem-vinda aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para não cortar minha cabeça. Eu também me afastei aqui um pouquinho também, assim a gente aparece direitinho. Tá linda! Hoje a gente vai ter aqui, vamos falar de um assunto delicado, né? Mas um assunto que é muito pertinente a todo o processo de aprendizado ou até mesmo de conquistas. E esperando um pouquinho aqui o pessoal chegar, estamos em 23 pessoas, então esses primeiros minutinhos, o Instagram, ele demora um pouquinho, né, para avisar todo mundo, então a gente vai aguardando uns minutinhos. A Débora entrou aqui também. Boa noite, Débora, minha querida. Boa noite, Débora. Parceira. Kelly também. Boa noite, Kelly, querida, tudo bem? Então, o pessoal entrando aqui, muito bom, já estamos em 25 pessoas, vamos aguardar aí, porque hoje é uma noite de quinta-feira, né? Então a gente tem feito aí uma variação nas datas e horários, dias e horários das nossas lives, intercalando aos sábados. No sábado o pessoal tem gostado bastante, que é no final da tarde, é naquele horário ali que tá já se preparando para sair, mas ainda dá para assistir uma live, né? Um conteúdo que a gente sempre traz aí. Vamos ver se chega mais alguém por aqui, dá mais 2 minutinhos, 8h05 a gente começa. E eu só vou falar uma coisinha, gente. Se eu não cumprimentar todo mundo pelo nome, oi, Márcia. A Márcia Kunz entrou. O meu óculos já não está tão bom. Eu quase não estou enxergando o nome de quem está entrando, mas obrigada a todo mundo por estar aqui na live com a gente. Ai, que linda. É por isso que eu uso esse vitrô. Eu preciso trocar o meu. Tudo aqui. Muito legal. Márcia, boa noite. Cidinha entrou aqui também, boa noite. Pessoal que já está aqui conosco, vocês têm toda a liberdade de participar, de fazer pergunta, porque como eu vou estar intercalando com a Ana, então a gente consegue aqui ler, né, a participação de vocês. Embora o óculos da Ana, ela falou que não está muito bom, quando ela estiver falando eu consigo ler, qualquer coisa, se a pergunta for dirigida a ela, eu replico aqui para ela também. Então, por favor, participem. Quem quiser também, compartilhe essa live com mais pessoas, né? Porque isso sempre pode ajudar, é um assunto que pode ajudar muita gente. Então, eu vou começar me apresentando, né? Acho que a maioria aí já me conhece, mas essa live depois ela vai ficar gravada, vai ser compartilhada também no YouTube. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Roseli Luz. Eu emagreci na Meta Real há muito tempo atrás, já tem mais de 30 anos que eu atingi a minha meta. Eu emagreci 30 quilos, eu emagreci 24 quilos como aluna da Meta Real. E eu sempre conto essa história porque antes de entrar na Meta Real, eu fiz dietas malucas e eu ia ser madrinha de casamento, então eu tomei remédio e eu tinha perdido 6 quilos. Eu só mantive esse peso eliminado porque eu conheci o método. Então eu tive a humildade de reconhecer que daquele jeito que eu havia perdido o peso, eu não ia conseguir manter. E desde lá, né, me tornei orientadora. Hoje continuo aí na equipe de orientadores, eu, a Débora, hoje, né, também aí na gestão
da empresa, e estou aqui com a Ana, que é uma querida também, pré-orientadora ao lançamento. Futura em breve orientadora. Futura e breve orientadora. Então, se apresenta, Ana, para o pessoal. Então, meu nome é Ana Maria, né? Eu sou de São Paulo, mas há 10 anos eu moro aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba. Então, é para cá que a gente vai trazer a meta, né? Aqui que a gente pretende montar um grupo novo. E eu emagreci com a meta, esse último que eu acho que é o que fechou aqui, eu emagreci 16 quilos ao todo. Mas como você, não foi tudo na meta de uma vez. Porque eu começava a meta, eu parava a meta. Eu começava a meta, eu parava a meta. Eu conseguia ir emagrecendo e mantendo, mais ou menos. E dessa última vez que eu entrei na meta, acho que eu estava, se não me engano, com 72, por aí, 70, não lembro exatamente, mas por volta dos 72, e agora eu tô com 60. Então, dessa última emagrecida foi 12 quilos, mas eu conheço a meta já há bastante tempo. Minha mãe fez a meta nos anos 80 com a Maria Elisa, então a gente já sabia do método, já sabia a proposta, como funciona. E em 2006, eu estava com 68, apenas 8 quilos acima da minha meta. Eu estava morando lá na Vila Mariana e eu fiz meta com você, Rô. E assim, muito rapidamente, né, também, eu tinha 30 anos na época só, e coisa de 4 meses, não foi nem 6 meses, eu já cheguei no meu peso. Eu falei, eu já entendi como essa meta funciona, já sei como que é o método, e pronto, tchau. E esses 8 quilos que eu emagreci, eu não engordei imediatamente, porque eu fui fazendo a meta, mas aos trancos e barrancos, não tinha assimilado totalmente várias coisas que são importantes do método. Assim, digamos, eu diria a essência do método. Eu não vivi o método, eu aplicava o método em alguns momentos, mas eu não vivia o método. Depois a gente pode conversar esse um pouquinho é um ponto, até assim, chamando atenção para quem está aí assistindo a gente, né? Você aplicar o método e você vivenciar o método. Porque é aí que já começa a entrar uma série de mecanismos, né? E o nosso tema hoje a gente vai puxar para essa questão da humildade no emagrecimento. Acho que esse é o primeiro reconhecimento, que foi um insight que você teve, né? Só para contextualizar um pouquinho o pessoal que está chegando, né? A Ana já fez meta comigo lá no passado, emagreceu esses 8 quilos, 4 meses, aí deu área, né? Já sei tudo, que é uma característica do inverso da humildade, que é o orgulho, né? Que tudo isso faz parte de todos nós temos todos esses mecanismos dentro da gente, né? E aí agora, quando ela voltou, ela começou a vivenciar o método e emagrecer com a Aurora, nossa querida orientadora. A Aurora maravilhosa. A Aurorinha, não sei, ela deve aparecer aqui daqui a pouquinho na live, ela sempre acompanha, né? E a Ana começou a emagrecer com a Aurora, emagreceu praticamente todo, né, esses 12 quilos com a Aurora. E aí, em setembro do ano passado, eu assumi o grupo da Aurora, porque a Aurorinha se aposentou, né? A Aurora tem 82 anos, ficou conosco também mais de 30 anos, e aí agora ela só quer saber de vida social. E estava na hora dela descansar, né? Ela deu a contribuição dela. E aí a Ana terminou o processo de emagrecimento comigo. E foi muito interessante, porque a gente estava num outro endereço. Você chegou na sua meta, mas tem um ponto, Ana, que assim, eu acho muito admirável, né, da sua parte, que é o seu compromisso com a sua meta, que também faz parte dessa virtude da humildade, né? Porque a gente quer tudo, mas tem muitos momentos que a gente tem que se submeter a determinadas disciplinas e pagar o preço. E como a Ana colocou, ela está lá no Vale do Paraíba, mora em Jacareí. E todo sábado, né, Ana? Todo sábado. Você fazia?
eu ia para São Paulo, para Vila Mariana, para assistir a aula presencial, que para mim era melhor. Assim, esse compromisso de estar lá, de me pesar lá, de enfrentar a balança lá, e também, eu não sei, eu acho que eu sou mais focada no presencial, então eu fico mais focada, eu gosto mais, e para mim, assim, era, entre aspas, né, um sacrifício, né, de fazer esse deslocamento, mas ao mesmo tempo um grande prazer de encontrar a Aurora, de encontrar você, de encontrar as outras pessoas do grupo. Então era um momento que eu esperava ansiosa, assim, principalmente nas semanas que eu tinha ido bem, nas semanas que eu não tinha ido bem nem tanto, mas vamos lá. Aí batia de novo, né? O orgulho, ele fala, ai meu Deus, essa semana, né? Não fui tão bem. E normalmente é a semana que a gente mais precisa, né? De apoio. E aí a Ana, ela chegou na meta, e aí ela concluiu o ciclo, né, de 52 aulas, e aí foi viver a vida dela, mantendo o peso. Na época a gente já conversou sobre a possibilidade dela se tornar orientadora, né? E aí a gente mudou de endereço. Falei, Ana, você precisa vir receber o seu diploma de magra, porque a pessoa, quando ela conclui o ciclo de aulas, ela e atinge a meta, ela recebe um certificado, que eu falo que é um marco, né? Uma comemoração. É como se fosse assim um visto. Né? A gente não tem o passaporte, né? Tem o visto pro. Ah lá, ai que linda! Você tá mostrando ali. Tá emoldurar, vou emoldurar. É muito legal. É um visto, né? Assim, uma porta de entrada para essa nova fase da vida, onde você celebra que você realmente concluiu, né, essa etapa da sua vida. E aí, no depoimento dela, quando ela foi receber o diploma, ela falou uma coisa que e daí nasceu essa ideia da live, né? Você lembra lá das suas palavras, Ana? O que você falou que foi necessário para o seu processo de emagrecimento? Vestir as sandálias da humildade. Eu falei isso quando eu recebi o diploma. Eu falei, gente, eu só consegui porque eu tive que vestir as sandálias da humildade. Eu tive que admitir para mim que eu não estava no comando, eu não sabia tudo. Eu tinha que deixar o método, digamos assim, agir. Eu tinha que me entregar para o método, parar de bater a cabeça, parar de falar, então, o método é assim, mas eu vou fazer assado só um pouquinho, sabe? É assim que funciona, é isso que a orientadora falou, mas eu acho que se eu fizer assim, desse meu jeitinho, também vai dar certo. Não. Tem uma orientadora nossa, não sei se você já assistiu a aula dela, a Ruth Helena, que ela fala que tem a meta real e tem a meta surreal. Então, quando a gente quer dar um jeitinho, né, essa meta surreal, né, ou tipo meta, né, não é meta, é tipo meta, né, eu faço tipo meta. Inclusive, Rô, era uma coisa assim que, como eu já conhecia a meta e eu já tinha emagrecido pela meta, o tempo que eu fiquei fazendo meta sem fazer o método direito, e eu às vezes encontrava pessoas, amigas, a gente conversava, esse assunto de emagrecimento está sempre, né? Todo mundo está falando sobre isso. Eu falava, gente, tem um método muito bom, Meta Real, vocês conhecem? Olha, é ótimo, não sei o que lá. E as pessoas ficam me olhando assim, mas por que você não faz então, sabe? Você faz a propaganda, mas você não está fazendo. Então. E também eu tive que fazer isso. Foi uma das coisas que eu falei, gente, mas eu falo tanto desse método para todo mundo, eu acredito tanto, por que eu não estou fazendo, sabe? Do jeito que é para ser feito. Então, assim, porque o método é muito rico. Ele não é só o programa alimentar, ele não é só aquelas orientações que são as principais, né, que o orientador dá quando alguém está começando, né, assiste a primeira palestra e já vai começar naquela semana a fazer, né, botar em prática, que são os intervalos, que é a mastigação, que é o tempo da refeição. É muito mais do que isso. Isso é, assim, o essencial para a gente ver o resultado, né? Para a gente começar a incorporar o método. Mas é muito mais do que isso. E eu não sei para que lado... Aí, vou pegar teu gancho, né? Que aí entra
entra numa questão, né, com toda essa experiência que a gente tem, eu acho que muita gente aí pode se identificar também, que a gente tem algumas características, né? Quando a gente fala de humildade, eu acho que o primeiro ponto assim que vem à cabeça da gente é aquele significado que a gente atribui, que a humildade está ligada a uma coisa de prosperidade financeira, daquela pessoa que não tem essa prosperidade, aquela pessoa que é muito simples, né? Que às vezes não sabe se colocar, não sabe falar. E o que a gente está querendo trazer aqui, né, é um conceito da humildade mesmo como uma virtude, né, de avaliar a simplicidade das coisas, mas a virtude de reconhecer as próprias fraquezas, que é uma dificuldade que todo ser humano tem. Por quê? A gente tem um mecanismo de defesa do nosso ego. Né? Então, a gente tem uma vaidade que não está ligada à aparência física, está ligada a uma questão do nosso ser que quer sempre se preservar, que quer sempre pensar bem de si mesmo. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de reconhecer as nossas fraquezas, né? E muitas vezes a gente acaba até mesmo nos enganando, achando que a gente sabe mais do que sabe sobre determinada coisa, e é aí que a gente peca quando a gente quer fazer do nosso jeito. Eu até peguei uma coisa aqui da neurociência, né, que eu achei interessante, que fala sobre um viés cognitivo, né, que a gente tem quando a gente não é humilde, que é chamado de efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é quando a pessoa ela tem menos conhecimento do que ela acha que tem. Então, ela se acha mais competente dentro de algum assunto do que o conhecimento que ela detém a respeito daquilo. Então, isso acaba acontecendo em diversos aspectos da nossa vida. E quando você traz a sua experiência, né, que você fala, eu vou fazer do meu jeito, ou eu já sei tudo, isso hoje é um padrão absolutamente comum entre as pessoas. Na nossa área aqui, que é do emagrecimento, a gente é abarrotado de informações para emagrecer. E uma das coisas que acontece é que a pessoa, ela entra no método, como você falou, aí tem lá a orientação, que é o básico, é o simples, é você resgatar os sinais do seu corpo, é fazer o simples bem feito, que é respeitar, né, a sua fome, a saciedade. Só que vem essa sensação de que eu detenho muito mais conhecimento do que isso, que é muito simples, porque isso é muito natural. Então, às vezes, os alunos, e você vai ser orientadora, você vai perceber isso, e aí é o nosso papel, né, de ampliar a consciência das pessoas, né, e quem está aí, né, que conhece o método da Meta Real, sabe desse aprofundamento que a Ana estava falando, a pessoa ela começa a misturar tudo quanto é tipo de dieta que ela conhece. Aí esse jeitinho que a Ana falou, que ela fazia também, essa pretensão de até mesmo acelerar o resultado, de dar como é que eu diria assim, uma melhorada, né, nesse método. Então a pessoa ela vai fazer o método, ela fala, não, mas eu não vou comer mais carboidrato. Então ela mistura o método com a low carb. Fala assim, não, mas eu não preciso tomar o café da manhã, eu jantei. Aí faz jejum intermitente. Eu pulo o café da manhã e faço jejum intermitente. Mas também, se eu deixar de comer o carboidrato e aumentar um pouquinho aqui a proteína, eu faço a cetogênica. E quando vê, a pessoa, ou então fala assim, né, bem que eu podia, acho que só esse mês, né, porque é caro, mas eu vou comprar aquela injeçãozinha. E aí ela começa a misturar tudo que ela conhece, né, sobre emagrecimento, por uma pretensão de ter um resultado o mais rápido possível, e aí falta a humildade de entrar mesmo no processo. Uma coisa é você aplicar o que você sabe, outra coisa é você introjectar aquilo que você está aprendendo, né? E aí é o nosso papel de aprofundamento mesmo no autoconhecimento, né? Eu ia comentar que a orientadora Aurora Augusto, ela teve um papel muito importante para mim, para eu perceber isso, porque eu ficava olhando para ela, né, a Aurorinha, já com seus 82 anos, e eu falava assim, gente,
Se ela nessa idade se mantém magra, saudável, e a gente percebe, né, pelo cabelo, pela pele, pela energia que ela tinha na aula, levantava, A Aurora é um vulcão, levantava né? e sentava. E eu falava assim, gente, eu quero ser que nem ela nessa idade, sabe? Então, eu tenho que parar de fazer as coisas do meu jeito e eu tenho que fazer as coisas do jeito da Aurora, né? Que é o jeito da meta. Então, assim, eu tive que ter essa humildade de olhar para ela e falar assim, eu acho que ela sabe o que ela está fazendo. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? E parar de ter um ouvido seletivo, que quando a gente está, às vezes, na aula, né? A gente tem um ouvido seletivo. O que interessa, às vezes, a gente guarda, o que não interessa, não, isso aqui... E tentar absorver o máximo. E também reconhecer em alguns momentos que eu não estou indo para o lado certo, eu não vou chegar em lugar nenhum desse jeito. E eu queria relatar um episódio que foi o que aconteceu, que eu vinha, né, todo sábado para São Paulo. E essa coisa que eu falo, eu fazia do meu jeito, era assim, eu fazia a semana certinho para poder pesar e ter resultado. Saía da aula 11, 11h30, ia almoçar com as amigas, aí era aquele almoço, aí passava... Já pesei, né? Já pesei mesmo, já registrei o meu boletim. Obrigação cumprida, daí eu passava a tarde na bomba, no sorvete, no cookie, assim, fazia aquele estrago. Às vezes passava até no Pão de Açúcar e comprava coisa, eu ia comendo no carro, voltando para Jacareí. Olha isso. Isso é fazer meta? Não é fazer meta. Não é nem tipo meta, né? Nem tipo meta. Aí domingo eu já dava aquela maneirada, aí na segunda eu voltava. Agora eu vou fazer bonitinho, vamos ter resultado no sábado. Aí até que teve um final de semana que eu encontrei uma amiga, não no sábado, encontrei ela na sexta, a Dani. Não sei se a Dani está assistindo, eu mandei o convite para ela, a Dani Tiese. A gente foi na Offner. A Dani, ela é super fitness, ela é trincada, ela faz crossfit, ela é atleta mesmo, assim, maravilhosa. E eu, assim, vou fazer bonito aqui perto da Dani, não vou enfiar o pé na jaca, né? Porque ela se cuida super bem. Então, eu fiquei bonitinha na Offner, só tomei meu cafezinho, não quero nada, obrigada, tal. Saí da Offner, fui no Pão de Açúcar e eu comprei um saquinho de farinha láctea. E eu comi o saquinho inteiro de farinha láctea na sexta-feira à noite, antes da meta. Aí, quer dizer, acabou com o meu plano, né? Aí eu liguei pro meu marido, eu falei, eu não vou mais amanhã, porque eu comi um saco de farinha láctea, não sei fazer nada direito. Aí ele falou, não senhora, você foi aí para isso, você pisou na bola essa semana, ok, vai enfrentar a balança e você vai sim. E aí eu fui, e depois disso eu meio que, vamos parar de... Como você falava? Para de palhaçada? Vamos parar de... Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Daí foi nesse momento, chega de palhaçada. Então, tô vindo aqui todo sábado para isso. É um sacrifício, de alguma forma. E eu tô fazendo as coisas assim, né? Então, essa Mas você vê que interessante, né? Às vezes, a nossa fraqueza é a nossa maior fortaleza. Parece meio contraditório isso, né? Mas nesse momento, e essa é a característica da humildade, né? Nesse momento que você reconhece, eu não estou pronto, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Sim. Quando você tem isso e você sente isso de verdade, não é demérito para ninguém, pelo contrário. Como eu falei, a sua fraqueza acaba sendo a sua fortaleza, porque aí... tendo o reconhecimento, a humildade de reconhecer essa fraqueza, você vai buscar alternativas que possam te trazer o resultado que você realmente deseja e o resultado que você merece, né? Porque ao contrário disso, se nesse momento, né, como você colocou, falar, eu não vou mais porque realmente eu não consigo fazer nada direito, a gente está na vaidade. A gente está na vaidade de não querer admitir que a gente falha. Né? E falhar faz parte do processo de aprendizado. Então, eu vou repetir. Reconhecer a sua fraqueza pode ser a sua maior fortaleza.
E eu quero dar as boas-vindas aqui para a Aurorinha. Falei que eu tinha certeza que ela ia entrar. Aurora, querida, não sei se você ouviu a gente falando aqui de você, reconhecendo todo o seu trabalho que você fez na Meta Real por mais de 30 anos. A gente também está com muitas saudades de você. Os alunos sempre perguntam. Já fica aqui o convite, Aurora, para a nossa live de novembro, que vai ser sobre como envelhecer de forma saudável. Então, a gente vai ter 50 mais, 60 mais, 70 mais, e Aurorinha, você está convidada para ser 80 mais, né? Porque daqui a pouco está nos 90. Então, vamos aproveitar enquanto está nos 80. Então, está convidadíssima. A Ana Orita também é uma querida, está fazendo os vídeos aí para gente. Ela tem uma pegada, assim, de humor para passar as mensagens. Ela é uma atriz nata. É muito legal. A criatividade dela, a desenvoltura nas câmeras, eu acho muito legal. E aí ela até colocou, quando eu falei que a gente mistura as dietas, eu gostei do termo que ela falou, que é a dieta mexidão. Com comida a gente mistura tudo, né? Então gostei da colocação dela. A Aurora já falou, presente. Então, bora fazer essa live aí agora, né, no mês de novembro. E, assim, mostrar que é um percurso mesmo, né, que a gente precisa seguir, né? E voltando, né, nessa questão da humildade, né, eu acho que, assim, a vivência da Ana, quando a Ana coloca essas questões, eu acho que é tão legal, né, para as pessoas, elas reconhecerem essa necessidade mesmo de um algo mais, né, porque... eu tenho muitos alunos e toda a equipe de orientadores na Meta Real, a gente tem muitas essas trocas, né, para a gente poder, através das experiências, compartilhando essas experiências e buscando a melhor estratégia para passar aos nossos alunos. Tem muita gente que fala, né, desde que eu me conheço por gente, que eu faço dieta. E a Ana também trouxe, quando a gente falou de fazer essa live, uma coisa muito legal, que são algumas características que todo mundo sabe que são necessárias para um processo de aprendizado ou até mesmo de emagrecimento, que é a paciência, que é a resiliência, que é a persistência, né? Mas pouco se fala... A disciplina, né? A disciplina, e pouco se fala mesmo dessa humildade, né? E a gente, na Meta Real... nós temos assim, um ciclo de aulas com 52 temas diferentes, e eu confesso para vocês que um dos nossos maiores desafios, e a experiência da Ana mostra isso, é fazer a retenção desse aluno, ou seja, nós conhecemos o nosso trabalho. A Meta Real é uma empresa que está há 38 anos no mercado. Obviamente, a gente vender um programa alimentar ou fazer uma plataforma com vários e-books de receita, compartilhar isso, né, no nosso Instagram, faz parte do método no quesito da reeducação alimentar, até porque a pessoa que chega com excesso de peso, ela precisa de um direcionamento. Só que isso daqui é a parte mais superficial, como eu falei. Se você trocar esse programa alimentar por uma dieta cetogênica, por uma dieta low carb, por um remédio que te diminui a sensação de fome porque você demora mais para esvaziar o estômago, se você fizer um procedimento cirúrgico, né? Ou seja, tem várias alternativas que podem levar a pessoa ao emagrecimento. Mas se você observar, são receitas para você emagrecer. Né? Como isso aqui também é. Nosso programa, ele diminui 800 calorias diárias para homem, para mulher ou para criança. Se seguir isso daqui direitinho, né? E olha que come bem, quem segue o nosso Instagram aí fica surpreso, né? Com as quantidades e com as possibilidades. Mas se seguir isso daqui, vai emagrecer porque vai estar promovendo um déficit calórico, como é no jejum intermitente, como é na dieta mexidão aí, pegando o termo que a Ana Orita colocou. Agora, qual dessas dietas te traz um aprofundamento? Porque a pessoa ela fica pulando de galho em galho. Então, assim, ela faz uma dieta, emagrece, aí ela volta, né? Pode ser gradativo, né? Mas ela volta a engordar, aí ela faz outra dieta, aí vai gradativo, ela volta a engordar, e quando a gente vê, esse lema que ela fala, desde que eu me conheço por gente, eu faço dieta, é porque não teve a humildade de vivenciar 1,
método que traga aprofundamento. Né? A Ana colocou uma coisa, não sei, só vou completar. A Ana colocou uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção. Né? Aliás, nem sei se você falou, mas a gente conversou isso. Às vezes a gente tem que se submeter a ouvir até aquilo que a gente não quer, porque a gente não quer reconhecer as nossas fraquezas, mesmo que elas vão se tornar as nossas fortalezas. Mas o autoconhecimento, ele tem uma parte que ele pode ser muito legal, muito bacana, mas ele tem uma parte que também vai nos colocar em desconforto. E a mudança, ela só acontece no desconforto mesmo, porque a gente vai ampliar o nosso conhecimento, a gente vai lidar com questões que a gente não sabe. Então, o método da Meta Real está há 38 anos no mercado porque ele traz esse aprofundamento. Se você pegar, né, a nossa equipe, você usou o exemplo da Aurorinha, né? A Aurorinha, a Ana falou, né, eu quero fazer o que ela faz, porque eu quero chegar aos 82 anos como ela está. Então, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que está falando. Você pega, né, as orientadoras, há mais de 30 anos a gente mantém o peso, há mais de 15 anos, né, todas nós vivenciamos isso, e só foi possível manter o peso por conta desse aprofundamento. Então, não é só alimentação, não é só atividade física, né? É também você se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente leva uma vida inteira. A Maria Elisa, que é a idealizadora do método, ela falava o seguinte: a escola da vida não dá diploma para ninguém. Então, a gente precisa ser sempre verde crescendo, que é uma característica da humildade. Fala, menina. Então, isso que você está falando da vida, eu ia comentar, porque assim, talvez, até na época que a Maria Elisa idealizou o método, criou o método, a gente tinha as guloseimas, elas estavam restritas às festinhas de aniversário e um corredor do supermercado, né? E talvez, assim, ali no cantinho da padaria tinha ali a parte da confeitaria. Hoje, a gente, até na farmácia, a gente encontra chocolate. A gente vai comprar remédio, tem lá, na nossa cara, chocolate. Esses dias eu fui para São Paulo, peguei o metrô, fiquei assim, gente, não tem um lance de escada que não tenha um milkshake, um donut, um não sei o que lá. E assim, a gente só vai conseguir resistir, superar e olhar aquilo por aquilo que é, assim, não é comida. Isso não é comida. Isso não vai me nutrir. Isso não vai me satisfazer. Isso não. A gente só vai chegar nesse ponto que a gente olha para aquilo como se estivesse olhando assim, sei lá, eu ia falar um pedaço de papel, uma garrafa plástica, uma qualquer coisa assim. A gente só vai chegar nesse ponto depois que a gente passa por todo o processo. E o processo, ele leva tempo. E 1 ano eu acho que é um tempo bem legal e foi organizado de uma forma muito inteligente. Porque não adianta você, por exemplo, vamos fazer um intensivão de meta, gente? Ó, 1 semana, 10 horas de aula de meta por dia, todo mundo vai sair com a meta na cabeça e tal. Não funciona. Se não é uma matéria, né? Você tem que vivenciar. Não é uma matéria, você tem que vivenciar, você tem que tropeçar, você tem que cair, você tem que levantar. E isso você vai fazer N vezes durante o processo. Assim, eu fico até meio desconfiada, assim, de alguém, porque tem aquelas pessoas que elas são caxias, né? Então elas pegam uma dieta, elas falam, é isso, eu vou seguir. A pessoa é super caxia, ela segue a dieta bonitinha, ela chega no resultado rapidinho. E aí, mas você vai viver considera que seria aplicar? O que para você, assim, você vê como aplicar e vivenciar? Como foi para você? Tá, sei o que você pensa disso. Ótima pergunta, Rô. Aplicar é a gente fazer no dia a dia bonitinho. Por exemplo, segunda-feira eu vou começar, né? Aí você vai lá, você pega o programa, você monta bonitinho, você bota o reloginho lá para comer em 20 minutos, você está aplicando, você está fazendo um treino que é importante. Sem esse treino você não vai incorporar, aquilo não vai passar a ser natural para você. É um treino importante. Mas aí no final de semana tem aquela festa, tem o churrasco, tem aquele encontro. Eu visitei minha mãe, que nem a Adriana me contou ontem. Minha mãe fez bolinho de chuva, eu não resisto ao bolinho de chuva da minha... Então,
Aí que entra o vivenciar o método. Porque, assim, enquanto as coisas estão bonitinhas ali, você fez a feira, você foi no quilo que tem a salada, tal, legal. Mas e o dia a dia? E é por isso que essas dietas, outras, não se sustentam, porque o nosso dia a dia ele é muito variado. Ninguém vive assim, sei lá, só atletas, né, marombeiros, sei lá, que anda com a marmitinha para cima e para baixo. A nossa vida não é assim, a nossa vida é social. A gente convive com outras pessoas, muitas vezes na própria família, você tem crianças, você tem outras pessoas. Então, assim, você tem que mudar, né? Não é o mundo que tem que... E aí entra de novo essa humildade de falar, eu tenho que reconhecer que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tudo que eu fiz até hoje não deu certo. Eu tenho que aceitar que eu não sei tudo e vivenciar o método, como ele foi idealizado, como ele é ensinado. E assim, óbvio que a gente não vai do dia para a noite incorporar tudo que tem nas aulas, mas assim, é aos pouquinhos. Às vezes é uma atitude diferente que a gente vai ter naquela semana e vai mudando e vai, nossa, essa semana eu consegui resistir, nossa, que orgulho de mim, eu fui em tal lugar e eu não comi por impulso. Então, assim, é isso. Os pequenos, é outra coisa que eu acho também, quando a gente fala da simplicidade, né, que a humildade nos traz, é esse reconhecimento das pequenas conquistas, que é o que você está falando, que é uma coisa também que quando a gente está muito acostumado a fazer dieta, a gente não sabe lidar, porque a única referência, e quanto mais restrita é a dieta, mais difícil é a dieta, maior é o resultado que a pessoa tem na balança, né? Porque se ela está restringindo, ela vai ter o resultado. É rápido, é grande, né? Então, quando vai vivenciar, né, esse dia a dia que você falou, porque é aí que a gente aprende a ser magro, que é diferente de você só emagrecer, né? Porque essas vivências, essas situações, você vai ter uma vida inteira, né? Aí o resultado ele não é tão rápido. E é aí que a gente precisa aprender, né, a lidar com os erros até. Porque, puxa, né, eu acabei comendo bolinho de chuva fora de hora, né, eu acabei me entupindo de comida no churrasco. Então, ter a humildade que faz parte do processo. É só a gente lembrar quando a gente aprendeu a dirigir. Eu lembro que quando eu aprendi... Eu adoro esse exemplo. Quando eu aprendi a dirigir, primeiro que para tirar a carta, eu fiz 3 vezes o exame. Se eu não tivesse tido a humildade de reconhecer que eu não estava pronta e que eu tinha que fazer mais aula para aprender a fazer baliza, eu não dirigia até hoje. E depois que eu peguei o carro, eu lembro que o primeiro carro zero que eu peguei, eu bati com 1.600 quilômetros. Tinha acabado de pegar o carro, me assustei com um cachorro, virei o guidão para desviar do cachorro e veio o carro no muro. Foi frustrante. E se você falasse para você, eu não sei dirigir, não dou para dirigir, não dou para isso, você não estaria dirigindo até hoje. Então, mas assim, foi frustrante, foi doloroso, né? Foi ruim, oneroso, né? Mas e aí, né? Vamos passar por cima, né? Ou seja, vamos superar isso. E isso tem muita relação com a engorda também, porque no processo de emagrecimento é possível que isso aconteça. E uma coisa interessante, não sei se aconteceu com você, mas é muito comum com os alunos, às vezes a pessoa já vivenciou o método e a vida é dinâmica, como você falou. Tem vivências que a pessoa ainda não passou. Tá? Então, num determinado momento da vida, ela emagreceu, chegou na meta, tá lindo, maravilhosa, né? Ou lindo, maravilhoso. E aí ela passa por uma outra situação, uma transição de carreira, uma mudança de cidade, o término de um relacionamento. Um problema de saúde, às vezes. Né? Isso, né? Um TCC, sabe? E aí ela acaba se atrapalhando com a disciplina alimentar e tem um reganho de peso. E aí também é necessário ser humilde, que a pessoa fala assim, não, já sei como é que é o método, eu vou fazer, e aí quando eu emagrecer um pouco, aí eu volto lá. Tem às vezes vergonha de voltar, tem vergonha de falar com o orientador, fica tentando sozinho, e é uma evidência de que a sua fraqueza pode ser sua fortaleza, é hora de voltar, não precisa ter vergonha, né? É hora de voltar. Hora de Kes, não sei o nome, Kes Lauvan,
falou, hoje a minha mãe fez bolinho de chuva, peguei para comer na minha fome física, né? Está vivenciando o método. E o Charles está aqui também com a gente. E o Charles vai fazer o treinamento com você. Aliás, né, a gente ainda não tem a resposta dele, mas é um candidato também orientador. Ele diz, perfeita sua colocação, Ana. A Meta Real nos treina para a vida real. Nós recebemos esse aprendizado aqui na Meta Real e cabe a nós pôr em prática. Nada é fácil, né? Mas é muito, a Crepalda falando, muito bom, Charles, mas é totalmente possível aprender a se alimentar de maneira certa, que deveria ser sempre, mas infelizmente somos engolidos pelos costumes e propagandas, fora os costumes de família, etc. e tal, né? Que é exatamente o que você está colocando das vivências. E isso de viver a meta, né? Eu acho que é viver o método. A meta é o método tático de reabilitação alimentar, mas assim, eu tinha um pouco de dificuldade também, devo confessar, com esse número, assim, eu quero chegar no 60. Aí tem gente que fala, desenha 60 na parede, põe o número 60 no celular, escreve na geladeira, que você vai... Assim, isso para mim não funcionou. O que funcionou muito para mim foi exatamente quando eu olhei a Aurora, eu falei assim, gente, é isso que eu quero. É viver o método. Eu quero que o método seja parte, assim... eu lembro que a Aurora teve uma vez que ela tirou férias, ela foi, acho que para o Nordeste com as amigas, ela voltou falando que ficou tomando caipirinha na praia, que engordou 2 quilos, mas ali há 2 semanas ela já tinha perdido. Assim, normal, né? E na semana passada, olha como é, na semana passada eu fiz a romaria lá para Aparecida, e mesmo andando 135 quilômetros em uma semana, Rô, eu engordei 1,5 kg. Olha isso. Por quê? Porque eu não estava vendo o método. A gente acordava, tomava aquele café da manhã super, porque você vai ficar o dia inteiro andando, você não vai parar para almoçar. E aí chegava à noite, tomava, batia aquele rango, aquela janta assim, para desmaiar. E durante o dia comia uma bananinha, uma amendoinzinha, não sei o que lá. Eu cheguei e fui me pesar, eu falei, gente, 1,5 kg. Faz o quê? Eu cheguei dia 12. Eu já perdi esse 1,5 kg. E eu não fiz nada. Porque na realidade. Eu só voltei a fazer a meta. Então, mas não chega nem a ser uma engorda, né? Uma coisa que nós lá na Meta Real sempre falamos que o que engorda, o que emagrece, o que cura e o que adoece é a rotina. Né? Então, isso é também o bacana do método, porque se você pegar nós, orientadores, ou os nossos alunos que vivenciamos o método, vamos dizer, somos pessoas reabilitadas. Então, a gente tem essa consciência de quando a gente saiu, desviou um pouquinho do método, né? Mas pega uma pessoa que sempre teve uma relação normal com as coisas de comer, ela faz exatamente isso. Porque ela está numa situação diferente, não é que ela tem uma compulsão, um comer transtornado, né? É uma situação específica, né, que acaba muitas vezes ali levando a pessoa a um desvio de rota, mas imediatamente na rotina ela volta. E é muito legal a gente ter a humildade de reconhecer como a gente funciona, né? A característica de cada um. Por exemplo, né, eu tenho amigas e tem a Débora, orientadora, que está aqui conosco, pode participar aí no chat, Débora. A Débora, nessas situações onde ela tem mais, vamos dizer assim, como é que eu diria, mais oferta de comida ou possibilidades de desvio de rota, ela fica mais focada ainda, porque ela funciona assim. A Débora tem uma característica de disciplina que é admirável, né, que é aquilo que a gente falou. Só que ela funciona assim, né? Se a gente funciona, dá uma desviadinha e volta, o importante é a gente saber que a gente tem um objetivo que ele é maior do que qualquer coisa, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Então, ter essa flexibilidade, mas sem prejudicar, né, o nosso objetivo maior. Né? Sim, Volta para a rota, né? Porque foi um evento sui generis. Diga. Não, pode falar, que eu estou vendo aqui o pessoal. Que foi um evento sui generis, né? Essa coisa de ficar na estrada, andar 20 quilômetros por dia, acordar num horário maluco, dormir, enfim, é totalmente fora da rotina, mas assim, foi muito tranquilo. Eu até me surpreendi, porque eu não
fiquei assim, sabe? Ah, então eu não vou comer o pãozinho. Ah, então eu não vou comer o arroz. Voltei ao normal, o que eu costumo comer, né? A fruta, enfim, o normal. E hoje eu fui me pesar, já tinha ido embora. E o que é legal é que, assim, se a gente sai um pouquinho da rota, quando você volta a comer bem, ai, é um alívio, né? É tão bom. Quando a gente já vivenciou, introjectou o método, é uma escolha de estilo de vida mesmo. Então a gente não sente como, estou fazendo o método, né? É a nossa vivência mesmo. Né? Então é muito bom ter essa flexibilidade, mas ter essa possibilidade de saber que a gente está no controle da situação. Ter a humildade para reconhecer, eu saí, mas eu vou voltar. A Débora escreveu, você oscilou, não engordou. Foi isso. Exatamente. E só, Roseli, pegando o seu exemplo do carro, nossa, eu ia falar agora do carro, esqueci. Eu adoro a analogia do carro. Então, sim, quando a gente está aprendendo, né, a dirigir e a gente fica lá, primeira, ai meu Deus, agora? E agora? Segunda, terceira, não posso deixar o carro morrer, ai meu Deus, vai ter uma subida ali, tem a subida, como que eu vou fazer na subida? Sabe? E trânsito, tem carro chegando, a gente fica assim, né? E aí, você tem que continuar dirigindo, você tem que continuar tentando, você vai deixar o carro morrer, você vai fazer besteira, você vai fechar alguém no trânsito, mas você continua até que você está dirigindo sem pensar. Você está indo para todos os lugares que você quer, você tem toda essa liberdade e você não precisa pensar. Assim, agora eu tenho que colocar primeiro. Não, é o natural. E do mesmo jeito que a gente aprende a dirigir, no começo a gente tem todos esses medos ou faz todas essas besteiras, é a mesma coisa com a meta real. Eu acho muito similar essa analogia. A gente é um aprendizado e não é do dia para a noite, precisa ter prática, precisa ir tendo a humildade para errar e falar, não, realmente essa semana, fiz besteira. Mas assim, eu tenho que continuar. Se eu quiser viver o método. Para reconhecer, né? E continuar. Isso. A Fabiana. Se eu quiser ser essa pessoa magra autêntica, eu tenho que continuar. A Fabiana Morales, ela falou, né, que ela já precisou voltar e a receptividade foi maravilhosa. Então, assim, uma coisa vocês podem ter certeza, né? Quem está aí assistindo, às vezes, é acometido, né, pelo orgulho, que traz a vergonha, que traz todos esses mecanismos de defesa. Todos nós orientadores passamos por isso, né, de alguma forma. Então, a gente sempre vai estar de braços abertos. Às vezes, eu não falo, mas já fui, já voltei várias vezes. O quanto for necessário para você conseguir o que nós aqui conseguimos, é ter a humildade de falar, puxa, né, eu realmente preciso desse apoio, dessa ajuda. Celinha também chegou por aqui, a Keslau é a Vanessa, tudo bem, Vanessa, aluna da Débora. Jaci, tenho muita vontade de fazer meta real. Jaci, o que você está esperando? Assiste uma aula experimental nossa, nós temos uma equipe aí incrível, né, de orientadores. A gente vai ter o treinamento, eu vou aproveitar aqui, Ana, também, para estender esse convite. Agora, no mês de novembro, a gente vai começar o treinamento, então a Ana vai estar nesse treinamento para abrir lá na região do Vale do Paraíba e também vai ter grupo online, quem quiser o acompanhamento aí da Ana no seu processo de emagrecimento, ela vai estar conosco na equipe. Nós temos mais outra Ana, que é da região do ABC. Temos a Paula também, que é de São Paulo. A Paula está aqui também assistindo essa live, né? E o Charles, ele ficou de dar a resposta aí para a gente, que também é da região do ABC. Todos os nossos orientadores, eles vão ter grupos online também. E agora, né, a gente vai estar trazendo aqui nas lives, aí vocês já vão conhecendo também. E atualmente na nossa equipe nós temos unidades presenciais, que teve alguém aqui que comentou, gostaria muito de fazer presencial, né? Mas se não há possibilidade de fazer presencial, a gente tem aula ao vivo pelo Zoom. Então, como a gente está aqui batendo esse papo, né? Poderia estar como se fosse uma videochamada, eu e a Ana aqui conversando, a gente tem isso nas nossas aulas do Zoom. Então, é uma sala virtual.
né, que dá para participar, né, os outros alunos conversarem entre si. Além do que, a gente também tem um grupo do WhatsApp. Então, esse grupo do WhatsApp forma uma comunidade que ajuda muito nesse processo de emagrecimento, porque às vezes a gente precisa mesmo, faz parte da humildade a gente reconhecer que a gente pode sempre aprender alguma coisa com qualquer pessoa que seja, né? Então sempre tem alguma coisa para contribuir. Então, Jaci, entre em contato conosco, vou colocar aqui o telefone, porque aí você fala com a Pamela amanhã e assiste a aula dessa semana. A aula dessa semana, inclusive, pessoal, é uma aula que a gente está trabalhando no aprofundamento mesmo. A gente está falando da intenção positiva, né, de você comer em excesso. A gente está falando dos estímulos subconscientes. Então, é uma aula bem diferente. Essa aula me deu tanto insight. Gente, essa aula é poderosa. Me deu muito bem insight. Diferenciada, né, do que se espera de dieta. Né? São coisas que as pessoas não falam. Mas como assim você quer ficar gorda? Como assim você quer engordar? E assim, é muito interessante. E aí eu até muito. Coloco uma pergunta, né? Como assim, né? Você quer engordar, né? Quem já passou já emagreceu, já esteve no peso, né? Já abriu o guarda-roupa, escolheu a roupa que queria, né? Você é tão bom estar nesse lugar, mais magro, com a autoestima mais elevada, com a saúde melhor. Então, por que engorda? Não é racional. Não é? Ninguém engorda porque quer. Fala, vou dar uma engordadinha para ver se eu perco um pouco de roupa. Não. Então, tem algo por trás e é isso que a gente investiga na aula dessa semana. A Ana tá lembrando, ó, tá chovendo aqui, quem quiser fazer bolinho de chuva, a Débora já ensinou bolinho de chuva, Fit tá lá no nosso feed, né, e que mais? Deixa eu ver aqui, a Débora colocou alguma coisa aqui, propósito, agora eu não lembro sobre qual ponto da live que a gente estava falando, tem bastante participação, que lindos vocês participando aqui. A Ana Orita está falando que é libertadora essas verdades, né? Então, muito legal. Se errar, voltar para o método. A Aurorinha linda dando a sua contribuição aqui para gente. A Paula, que vai fazer o treinamento. Essa analogia com aprender a dirigir é sensacional. Então, muito legal que vocês estão participando, né? Se sentir seguro na direção nas estradas da vida, demora um tempo. Então, aproveitando aí a mesma analogia. E mais uma coisinha que eu ia comentar dessa coisa que você falou da humildade e de voltar à meta, também isso é crucial, né? Essa parte, assim, a gente fica, ai meu Deus, mas eu vou aparecer lá de novo, mais pesada do que eu tava, mais gordinha do que eu tava, eu fui embora enfim, gente, a meta tá lá para isso. Né? Todo mundo passa por isso, eu passei por isso. Então, assim, lógico que tem muitos casos, né, das pessoas, elas fazem e naquele processo lá, elas chegam no peso e elas mantêm, como as próprias orientadoras, né? Mas não é nem um pouco incomum, não é nem um pouco fora do normal. A gente está num processo e acontece N coisas às vezes na nossa vida, né? Que faz com que a gente pense, não, agora eu não vou continuar, agora eu não consigo, mas é legal, sim, ter a humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. A gente eu sou suspeita para falar, porque eu sou suspeita para falar porque eu faço parte da equipe, né? Mas como orientadora e ali conhecendo toda a equipe de orientadores, eu costumo dizer que é um ambiente seguro. Porque quando a gente tem a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, a gente precisa de um suporte. Porque realmente não é fácil. Né? Então, acho que tem esse aspecto de ser um ambiente seguro, por ser um método consolidado e por ter ali um modelo a ser seguido, como você falou, nossa, eu queria ser igual a Aurora. Mas tem também, né, uma rede de apoio, né, que é tanto o orientador como, né, todos os alunos que estão ali, como você falou, vivenciando a mesma coisa. Então a gente se sente seguro. Você,
ainda teve aí o apoio do seu marido, mas a maioria das pessoas às vezes não tem esse apoio, verdade. Que dificulta mais ainda, né? O excesso de peso, às vezes, de uma certa forma, ele é validado. Mas você não está gorda, você está mulherão, para que emagrecer? Você já casou, tantas coisas que a gente ouve. Então fica mais difícil ainda admitir essa certeza. Porque... tem que assistir a aula para saber por que não está, às vezes, emagrecendo. A razão inconsciente que você vai descobrir por que às vezes você não está conseguindo, né? E tem, assim, eu lembro de um caso que era uma pessoa que o marido era muito ciumento. Então, assim, ela começava a emagrecer e aquilo fazia com que o casamento começasse porque os ciúmes dele. Então, para não ter crise no casamento, para ficar tudo legal, ela se mantinha acima do peso. Então, e foi só numa aula dessas que ela falou, é isso. E é como se fosse, às vezes, uma bola de sabão. Né? Porque quando você traz isso à tona, pera lá, né? Então eu vou conversar, ou eu vou lidar com esses filmes. Não precisa ficar com peso para lidar com isso e nem terminar um casamento, né? Não, então é muito legal mas esse autoconhecimento. Exatamente, não precisa terminar o casamento, mas assim, aprender a lidar, falar, viu, eu preciso disso para mim. Sabe, tudo bem, você pode ficar com um pouquinho mais de ciúmes, porque, né, as cabeças na rua vão começar a olhar para mim e tal, que há muito tempo eu não fazia, mas eu vou estar mais bonita para você também, né? Vai ser mais legal o casamento também. Então, não estou dizendo que ela tinha que... Não, até melhor, né? É até melhor, mas ela, para, assim, evitar qualquer turbulência, porque ela percebia que ele tinha ciúmes, ela não emagrecia, né? Porque exatamente isso não é consciente. Não era consciente, não era consciente. Esse problema. Isso. Né? O inconsciente absorve isso. Então diminui o problema. E uma coisa que olha lá, a Aurora está falando, inconscientemente você boicota o emagrecimento para hormonia e isso. Exatamente isso. E agora a Lilê resolveu participar da live. Muito comum também o caso Oi? É que é muito comum também o caso da pessoa que você boicota o seu emagrecimento porque você quer continuar sendo chamada para as happy hours e tal, você quer ser a pessoa legalzona, você quer ser a pessoa... Você não quer ser aquela que chega lá e fala, gente, hoje eu só vou tomar uma tem muitos e muitos aspectos, né? Eu acho que isso que é legal. E eu acho que assim, o que a gente quer deixar aqui como contribuição é exatamente isso, né? Para você chegar nesse nível de reconhecimento, a humildade ela vai fazer parte desse processo, né? Não ficar preso só na questão mesmo das dietas, né, de contagem de calorias, mas se dá uma chance, porque uma das características da humildade é você deixar aberta a curiosidade de novas informações. Isso. Então fica aqui o convite para quem não conhece o método, assistir uma aula, né, experimental, pode ser presencial ou online. Fica aqui o convite também para quem estava aí meio com vergonha, né, e de voltar, falar com a gente, você vai ser bem recebido, né, e fica o convite aqui também para quem já está vivenciando o método, continuar nesse processo, porque hoje, né, você pode estar ali firme, né, no teu propósito. Mais à frente, se tiver uma adversidade, saiba que vai fazer parte do seu aprendizado, da sua vivência, né, e que você vai conseguir chegar no resultado. A gente já vai encerrando por aqui, né? Uma coisa que eu não completei a informação que eu comecei a passar quando eu falei do treinamento, se tiver alguém, né, que gostaria também de fazer parte da nossa equipe, que tenha vivenciado o método, entre em contato conosco, que às vezes está aí, já chegou na meta, quer levar para a sua região, ou, né, em alguma região que já tem, quer contribuir com a gente, porque é um trabalho muito bonito, né? Eu acho que assim acaba sendo uma entrega, né? E o conhecimento é o maior tesouro que a gente tem, porque quanto mais você doa, mais ele valoriza, né? Ou seja, quanto mais você ensina, mais você aprende também.
Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Quero agradecer todos vocês aqui que ficaram conosco nessa live. E em breve teremos outra. A Aurorinha já está convocada. A Célia, a Ruth, a Aurora, a Vera, a Débora. Todos os orientadores vamos participar dessa live. Vai ser uma live bem legal agora em novembro, né? Continuem no processo. O Charles está dizendo aqui parabéns para nós duas, mandaram super bem. O pessoal está falando que amou a live. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Já deixei aqui o contato para quem quiser falar conosco. Vou deixar de novo aqui, né? Pega aí o número do nosso WhatsApp e entre em contato com a Pamela. Ana, querida, seja muito bem-vinda à nossa equipe. Você Obrigada. Já recebeu o seu diploma, seu passaporte para esse novo mundo, e agora, daqui a pouquinho, você vai fazer parte de mais uma etapa. Tem uma metáfora, né, que fala que quando o rio encontra o oceano, ele sente muito medo, né, porque o oceano ele é imenso, né, mas quando o rio encontra o oceano, ele também se torna o oceano. Então, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Enquanto nós temos vários rios por aí, a gente vai se tornando oceano para receber todos esses rios. Então, contem com a gente. Ana, se você quiser deixar uma mensagem. A minha mensagem é vivenciem o método. Quem parou, volte. A humildade desculpa meu cachorro aqui. A humildade é fundamental para a gente reconhecer que a gente não sabe tudo, tem muita coisa para aprender. E gostei daquela frase da fraqueza e da fortaleza. Repete para mim, Rô. Às vezes a sua fraqueza vai se tornar a sua maior fortaleza. Então, quando você reconhece a sua fraqueza, ela se torna a sua fortaleza. Porque aí você sabe onde você precisa melhorar. Aí entra a humildade, né? Essa é a minha fraqueza. Exato. Então é aqui que eu preciso me aprimorar, aqui que eu preciso buscar ajuda, aqui que eu preciso abrir, né, a curiosidade para novos conhecimentos. Então, pessoal, conta conosco. A Mary falou das fotos de antes e depois. Entra lá no nosso feed, tem a foto de antes e depois e o diploma da Ana tá lá, só buscar no nosso feed, e as fotos de antes e depois dos orientadores está no site também. A Aurorinha tá perguntando se vai ficar gravado, vai, né? E aí a gente vai depois subir no YouTube também. Se vocês puderem, compartilhem, né? Ajuda a gente a passar essa mensagem para mais pessoas. Ana, muito obrigado, e agora aqui eu deixo então meu boa noite, beijos para todos vocês e contem conosco. Tchau, beijo, gente. Obrigada Boa noite pela participação. Boa noite.